Graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 7. Diz assim a palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos iniciar uma série de ensinamentos na vida dos irmãos que vai ser bênção para a sua vida. E nós vamos falar na noite de hoje sobre primícias. O que é a primícia no tempo bíblico, né? E como nós podemos, nos nossos dias atuais, entender as primícias. Então nós temos visto ao longo da Bíblia Sagrada, irmãos, tanto de Gênesis e Apocalipse, que Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas em todas as áreas da nossa vida, quer seja ela financeira, emocional, espiritual, ministerial. Deus quer ver o seu povo bem. E através desses estudos que nós iniciamos hoje, nós vamos entender por que as pessoas não conseguem alcançar as bênçãos de Deus. Por que fica retido? Nós observamos que, olhamos para a vida do irmão e falamos: nossa, Deus tem abençoado a vida do irmão, olha a família do irmão, olha a vida espiritual do irmão, o ministério do irmão, e a gente olha para a nossa vida às vezes e não vê essa bênção de Deus na nossa vida. Então nós vamos entender o porquê e quais são os motivos, certo? Então o princípio das primícias está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas tem permanecido encoberto na vida das pessoas. Por quê? O livro do profeta Oséias diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Aí o próprio profeta Oséias escreveu assim: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E de que forma que eu vou conhecer a Deus e a vontade de Deus? Examinando segundo as Escrituras. Então, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós e quem é o nosso Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela é um manual de regra de fé e prática para a vida de cada ser humano. Amém? Nós observamos muitas pessoas, às vezes até bem próximas de nós, e que a gente observa que aquela pessoa tem tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus, e nós olhamos e a pessoa está em trevas. Por quê? Porque a pessoa não busca o entendimento da palavra segundo a interpretação da palavra, mas ela busca o entendimento da palavra segundo a sua própria consciência, segundo o seu próprio entendimento. E a Bíblia vai nos dizer que nós não podemos nos estribar nos nossos próprios conhecimentos, na nossa própria sabedoria. Porque existe a sabedoria divina, a sabedoria humana, a sabedoria animal e a sabedoria diabólica. Tem pessoas que acham que têm a sabedoria divina por conhecer um pouco da palavra, mas as atitudes, o comportamento, a consequência dos atos dessa pessoa, a gente vê que muitas das vezes ela desceu para a sabedoria animal e às vezes até mesmo para a sabedoria diabólica. Amém? Então esse texto que nós lemos aqui, no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 7, fala a respeito de dois personagens aqui, que nasceu a partir do primeiro casal, que foi Adão e Eva. Aí nasceram-se dois filhos, Caim
e Abel. Então vamos observar aqui um princípio no versículo número 4, no versículo número 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então observe que Caim, ele cultivava a terra, ele era então lavrador, agricultor, certo? Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então Caim era agricultor e Abel era pastor, apacentador, cuidava do rebanho, certo? Então cada um tinha uma profissão diferente. Agora vamos entender à luz da palavra qual era o amor e o temor e a gratidão que cada um dos dois tinha para com Deus. Porque uma coisa é eu dizer que eu conheço a Deus. Outra coisa é eu agir de forma para que eu possa demonstrar que verdadeiramente eu acredito em Deus e sirvo a Ele. Porque certa feita, Jesus foi indagado e ele disse assim: até os demônios temem a Deus e se estremecem diante dele. Então conhecer a Deus é uma coisa, temer e servir a Deus é outra coisa, são coisas distintas. Quer ver uma coisa só? Quantas pessoas nós conhecemos que diz assim: eu tenho Deus no coração. Eu conheço a palavra de Deus. Mas o seu dia a dia, o seu proceder, a sua prática diária demonstra que ela não tem nenhum temor a Deus. Muitas pessoas nós conhecemos assim, não é verdade? Então vamos ver aqui o que estava no coração de Caim e o que estava no coração de Abel. Versículo número 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja bem, Caim ele era agricultor, certo? Ele pegou dos frutos da terra e trouxe uma oferta ao Senhor. Está escrito aqui que ele trouxe o melhor do que ele colheu ao Senhor, ou ele trouxe simplesmente uma oferta ao Senhor? Como está escrito? Que ele trouxe uma oferta. O texto não diz que ele pegou aquilo que ele tinha de melhor, o que ele colheu de melhor para levar ao Senhor, certo? Agora vamos ver como estava o coração de Abel, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então Abel, ele pegou as primícias. Alguém sabe me dizer o que significa primícia? Primícia vem de primeiro. Então Abel, no início do mês, ele pegou a melhor ovelha que nasceu e levou e ofereceu. Como nós podemos entender isso? Quando Deus ele cria através das leis cerimoniais o sacrifício do pecado do povo, dizia que eles tinham que pegar o novilho sem mancha, sem mácula nenhuma, sem defeito. Não é assim que diz a palavra? Que tinha que pegar o melhor cordeiro e levar para ser sacrificado pelo pecado do povo. É assim? Por que que Deus quer o melhor? Porque Deus ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Todas as coisas só existem porque Deus criou. Nós só estamos aqui porque Deus nos criou. Então observa que Abel ele entendeu bem que ele deveria oferecer aquilo que ele tinha de melhor ao Senhor. Caim simplesmente pegou uma oferta. Uma oferta é uma coisa, primícias é outra coisa. Primícia é pegar aquilo que você tem de melhor primeiro para ofertar ao Senhor. E segundo o texto, o que nós compreendemos? Que a oferta de quem? A atitude de quem Deus rejeitou
e agradou. Vamos ver no texto? Versículo número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Opa! Então o texto está dizendo que Deus se agradou das primícias que Abel trouxe. Agora vamos ver de Caim, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, porque Deus conhecia o que estava ali dentro. Está entendendo? Então Deus, ele sabe exatamente como está o seu coração em relação a ele. Se você está aqui hoje porque você ama ele, você quer se aproximar dele, quer conhecer mais a ele, ou se você está simplesmente por estar. Deus, ele sabe como está o seu coração. E uma hora ele vai prestar, você vai ter que prestar conta diante de Deus de tudo que está dentro de você. Vai ter que prestar conta. Então observe que os dois vieram trazer algo diante do Senhor. Caim e Abel. A forma com que Caim se apresentou, Deus não gostou. Não recebeu a oferta. A forma com que Abel se apresentou, Deus recebeu. Aí o que acontece na sequência? Versículo número 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Observem só. Irou-se sobremaneira. Por aí nós entendemos como estava o coração de Caim. Ele ficou irado com Deus, porque Deus rejeitou a sua oferta e aceitou do seu irmão. Isso chama-se o quê? Egoísmo. Caim era uma pessoa egoísta. Caim era uma pessoa orgulhosa. Está entendendo? Sequência. Descaiu-lhe o semblante. Aí no versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, versículo 7, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominar. Então Deus chega diante de Caim e diz assim, por que você está tão irado assim? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer o bem, não vai ter boa aceitação para você? Agora, se você fizer o mal, você vai ser rejeitado. Aí Deus está dizendo para ele, olha, você teve a oportunidade de fazer o bem para mim, só que você não quis. Você pensou em você. Então nós observamos que Deus, ele quer a primazia de nós. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vontade. Nós temos que ansiar Deus, temos que desejar, querer, buscar a Deus, conhecer a Deus e oferecer aquilo que há de melhor a nós para o Senhor. No período do Antigo Testamento, a primícia que o povo apresentava diante de Deus, eles trabalhavam com a agricultura e com o gado. Então, no período do Antigo Testamento, as pessoas se apresentavam diante de Deus para ofertar a sua primícia baseado naquilo que eles produziam, ou seja, do fruto da terra e do fruto do gado. Então, no início do mês, eles pegavam aquilo que eles tinham de melhor na produção e ofertavam ao Senhor. Isso eram as primícias. Lógico que o tempo passou, o tempo mudou. Nós não temos assim uma referência explícita no Novo Testamento a respeito de primícia. Mas eu quero que você compartilhe comigo aqui algumas informações. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Nós vamos entender aqui um pouquinho no Novo Testamento a respeito disso. Romanos capítulo 11, versículo 16. E diz assim,
E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então aqui está falando a respeito da primícia. Então nós temos algumas referências no Novo Testamento que falam a respeito da primícia. E fala a respeito do fruto da terra. Aí no capítulo de 1 Coríntios, abre em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo número 20. Vai nos apresentar o Cristo como a primícia. 1 Coríntios 15, versículo 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo, Ele foi o primeiro a ressuscitar. Por quê? Porque haverá uma grande ressurreição no período do arrebatamento. No arrebatamento da igreja, todas aquelas pessoas que já morreram, que serviam a Deus e a Cristo, ressuscitarão. E é assim que está lá em Apocalipse. Então vai haver o período, o momento da ressurreição. Só que Cristo foi a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Cristo é a primícia da ressurreição. Tiago, capítulo de número 1. E o versículo 18. Tiago 1, 18. Fala a respeito de nós. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus criou todas as coisas, não foi? Criou todos os animais. Só que quando Ele cria todos os animais, primeiro Ele criou quem? O homem. Então o homem, o ser humano, é a primícia da criação de Deus. Antes de Ele criar todas as coisas, nós, o ser humano, foi criado como a primícia. Os animais haviam sido criados, mas Cristo, que era a palavra, que era o verbo, fez com que nós fôssemos a primícia da sua criação, ou seja, o melhor da criação de Deus. Tanto é que quando Ele cria o animal, Ele não coloca o espírito dele dentro do animal, mas Ele coloca dentro do homem. Amém? Apocalipse, capítulo 14, abre aí a sua Bíblia. Apocalipse 14 e o versículo de número 4. Diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui está falando a respeito dos homens que foram separados como para pregar o Evangelho. No versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação em tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Então essas pessoas são 144 mil que foram separados. Então observe que o texto diz que foram homens que não tiveram relações com mulheres, homens que não se contaminaram com mulheres. São 144 mil que serão levantados durante a tribulação para pregar o Evangelho. Então eles são considerados como a primícia de Deus. Bem? Então o povo de Israel, no tempo bíblico, era um povo de atividade basicamente rural, né, agrícola. E hoje nós não temos exatamente a totalidade das pessoas fazendo esse ofício. Antes era comum. Eu me recordo que até, se nós voltarmos 2, 3 gerações anteriores à nossa, ainda vivia-se muito da agricultura. Se você perguntar para o seu avô, para o seu bisavô, ele vai dizer que vivia na roça, que um plantava feijão, trocava com o outro que tinha arroz, que trocava com o outro que tinha milho, e eles compartilhavam
as coisas. Era moeda de troca, era o próprio produto que era produzido. Hoje não, hoje tem dinheiro, tem moeda corrente. Hoje existem N profissões espalhadas. Então, nem todos nós vivemos da agricultura, nem todos nós vivemos do gado. Então, cada um tem uma profissão diferente. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, e o versículo número 9, para a gente finalizar aqui. Provérbios 3, versículo número 9. Então, se nós formos trazer hoje para a nossa atualidade, para o nosso momento, para que nós possamos entender a primícia e possamos colocar em prática. Observe que Deus disse para Caim: se você fizer o bem, você não será aceito. Agora, se fizer o mal, vai ser rejeitado. Então, esse é um princípio que nós aprendemos aqui essa noite. As primícias. Oferecer o que há de melhor, oferecer aquilo que é de primeiro ao Senhor. Então, as bênçãos de Deus vão recair sobre nós quando nós entendermos e colocarmos em prática. Certo? Provérbios capítulo 3, versículo de número 9. Você que achou, segura aí. Então, como que a gente pode entender hoje como ofertar primícia ao Senhor? Para quem trabalha, a gente trabalha durante 30 dias, que é um mês, certo? E quando a gente trabalha, a gente recebe o ordenado, que é o nosso pagamento. Se nós dividirmos o nosso pagamento por 30 dias, nós temos o valor de cada dia. Então quer dizer que o primeiro dia trabalhado, eu vou receber X valor por este dia trabalhado, certo? Então a primícia para nós no tempo de hoje representaria exatamente isso. Nós pegarmos o primeiro dia de trabalho e oferecer ao Senhor como a nossa primícia. Quando nós entendemos esses princípios e colocamos em prática, nós somos automaticamente abençoados por Deus. Agora, nós não podemos barganhar: eu vou fazer isso para Deus me abençoar. Não, porque Deus não vai te abençoar dessa maneira. Porque o que manda é a intenção do seu coração. Você tem que fazer porque faz parte da palavra de Deus, faz parte dos mandamentos de Deus, faz parte das leis de Deus, faz parte da instrução de Deus para mim e para a sua vida. Então, quando nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, entendemos a palavra e aplicamos a palavra na nossa vida no dia a dia, aí as consequências das bênçãos de Deus irão recair sobre nós. Amém? Provérbios 3,9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina ou a instrução do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Então nós temos, dentro da palavra de Deus, como manual de regra, de fé e de prática, princípios que nós precisamos entender e praticar. Amém? Então, para a noite de hoje, nós ficamos com esse texto a respeito das primícias. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus pela tua palavra, pelo entendimento da palavra. E na semana que vem, nós retornamos aqui para um outro estudo da palavra de Deus. É uma sequência de mais ou menos 9 estudos que nós vamos ministrar aqui. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para ouvirmos e aprendermos a respeito da tua palavra. Te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo, pelo entendimento da tua palavra que o teu Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Estende a tua mão sobre nós e nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Deixa eu só compartilhar algo com você que aconteceu comigo ontem. Eu cheguei à tarde em casa, no trabalho, antes de buscar o neném na creche, e eu estava no fundo colhendo pitanga, um pé de pitanga. Fui lá no fundo, colhei o pé de pitanga. Aí eu estou colhendo as pitangas, e colocando na vasilhinha. Aí o Senhor falou comigo assim: o que você está fazendo? Eu estou colhendo pitanga.
Aí o Senhor falou comigo assim, foi você quem plantou? Eu falei, não. Então por que você está colhendo? Eu estou colhendo porque está no terreno da casa onde eu estou morando. Aluguei a casa e tinha um pé de pitanga. Então está dando fruto, eu estou colhendo os frutos. Aí o Senhor disse assim comigo, na lei da semeadura, tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Mas nem tudo que nós plantamos, seremos nós que iremos colher. Tem coisas que você vai plantar e outras pessoas irão colher. Você está colhendo algo que você não plantou, mas está sendo bênção na sua vida. Então tem situações na nossa vida que nós iremos plantar, mas nós não iremos colher. Alguém irá colher no nosso lugar. Observe que Deus fez promessas a Abraão. Deus fez promessas grandiosas a Abraão. Mandou ele sair de dentro da tenda, contar as estrelas, contar a areia, e disse que a descendência dele seria numerosa. Não foi uma promessa que Deus fez? Abraão não plantou, não é reconhecido como pai da fé, e ele está colhendo? Não, porque ele já se foi. Só que a promessa de Deus se cumpriu. Está entendendo? Então tem coisas que você vai plantar, mas você não vai colher. Alguém vai colher no seu lugar. Você vai estar plantando para ser bênção na vida de alguém. Amém? E nós vamos ver isso exatamente no final, num dos últimos estudos que nós vamos falar aqui a respeito da obra missionária. Você vai entender melhor a respeito disso. Bem? Se coloque de pé, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela presença de todos vocês. Irmão Pedrinho, nós falamos, foi ontem, né? Pelo Messenger, né? E o homem veio aqui, ó, veio de longe. Vamos nos prestigiar aqui. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos pela presença do teu Espírito Santo. Te louvamos pela presença de cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu peço que o Senhor venha estender as tuas mãos de forma extraordinária. Que a tua palavra que for ministrada venha estar arraigada no nosso coração. E que nós possamos ser praticantes da mesma. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor nos dê um retorno de bênção e de paz para os nossos lares. Guardado e protegido debaixo da tua bendita e poderosa mão. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda as suas mãos assim. Que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos digamos amém. Está encerrado. Deus abençoe no nome de Jesus.